Não se assusta, Pochicha. Não se assusta. Esse é o primeiro episódio de uma nova categoria aqui que eu estou criando, que vai ser o portador de anedônia musical. Por quê? Algumas pessoas que talvez me conheçam melhor sabem que eu costumeiramente eu digo assim, eu não gosto de música, não gosto de ouvir música, música para mim não diz mais nada, né? Então eu tenho essa, às vezes eu tento ouvir, ontem eu tentei ouvir música, às vezes me dá um certo sofrimento assim depois, porque eu fico com muito worm musical, né? Essa coisa da música ficar repetindo na cabeça da pessoa, assim, e tal. Mas enfim, já falo sobre isso. Então, eu estou pensando em trocar a ansiedade da era da informação porque todos têm que ser títulos que se referem a mim, né? Diletante extraordinário. Então vai ser o portador de anedônia musical, aquele que não gosta de música. Pensei assim, não gosta de música, pensei em botar assim. Precarizado da era da informação, sobre tecnologia. Barata do capitalismo tardio pós-apocalíptico, se eu vier a falar de mudança climática, das enchentes aqui, etc., né? Animal político. Aqui no precarizado da era da informação, eu pensei em botar lumpen da era da informação, vulnerável da era da informação. Animal político, você sabe, o Aristóteles diferenciava o ser humano dos outros animais, porque nós éramos políticos, né? E literati é o que eu estou menos satisfeito. Estou pensando em botar pessoa que lê livro, que era como aquele rapaz que tinha aquela banda. Como é que eu vou esquecer o nome da banda? Incomodava muito. Charlie Brown. Charlie Brown Jr. chamava, coitado, né? Nossa senhora, que história triste também, né? Nós vamos falar de uma história triste hoje de um músico também. Pra variar, né? Como o músico gosta de ter história triste. Pantista dos computadores, quem sabe, sabe, né? Quando eu faço programação ou outros usos do computador. E o macaquinho do Realejo, quando é as minhas próprias músicas, composição, performance e produção musical. Então aqui eu lembro vocês, quem quiser entrar na comunidade do Diletante Extraordinário, por favor, se remeta a esse código QR ou a esse endereço que vai aparecer na tela e participe disso. Eu tenho outro canal, né, o canal Tendril, sobre budismo tibetano, e também um canal Big Tendril sobre budismo tibetano em inglês. Quem quiser fazer alguma contribuição para as atividades desse canal, se gosta do trabalho que está sendo feito, eu vou seguir fazendo. Sua contribuição não vai fazer muita diferença se vai ou não vai ter. Se eu tivesse numa relação assim, eu só vou seguir fazendo se me derem contribuição, aí eu ia me sentir mal, né? Eu não ia me sentir bem. Quem quiser fazer alguma contribuição desse tipo, por favor, se remeta ao meu Pix, né? conexõesauspiciosas@gmail.com. Sempre acho muito feio isso aqui. Então, né, a chave é conexõesauspiciosas@gmail.com. Contribuições de qualquer valor são bem-vindas para a continuação desse trabalho. Esse canal está longe de ser monetizado, né? A gente precisa ter no mínimo 1.000 inscritos no canal, tá em 130 e poucos agora. Tá longe. Vamos ver se um dia chega lá. Mas eu faço isso aqui como expressão pessoal, independentemente, eu vou estar produzindo conteúdo. Se você tem essa mentalidade generosa de poder contribuir com alguma coisa, por favor, o faça. Então, eu conheci esse cara, sem conhecer esse cara, né? Esse James Wilsey. Aqui eu até já vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, a Rolling Stone não deixa eu ler o artigo, que coisa horrível. Ah, mas o Pinheiro, ele sabe coisa de computador. Então o Pinheiro abre aqui, o que tem aqui? Oh, meu Deus, já está aparecendo aqui paywall, vamos apagar essas coisas aqui. Pronto. Esse outro aqui também, vamos apagar essa classe e essa identificação. Oh, está tudo ali? Está tudo ali. Podemos ler a reportagem, sem a formatação do jornal, inclusive, né? Então, eu era muito fã. Acho que eu nem sabia, na verdade, essa música Wicked Game do Chris Isaak. Eu nem sabia de onde ela tinha vindo. E até acho que no fim dos anos 90, início dos anos 2000,
eu tinha uma ideia de que essa música era do início dos anos 80. E ela é de 91, acredito, 1990 ou 1991. Ela é uma música nostálgica, não sei se vocês conhecem ela, que eu já vou mostrar com o próprio Wilson na guitarra aqui, tocando aqui no Letterman. Então, vou dar uma adiantadinha aqui. Que isso, mano? Propaganda, cara. Que isso? Tem bloqueio de publicidade aqui, não era pra ter nada desse negócio aí. Muito mesmo que eu não tenho cidadania. Vou botar o solinho de guitarra no início aqui. A guitarra dele não tá bem mixada aqui no Letterman. Então, muitas pessoas prezam a música essa, vocês devem conhecer, né? Ela é meio que chamaria de psychobilly, né? Então, rockabilly meio psicodélica. E aqui é uma coisa bem americana, então tá se remetendo a uma nostalgia anos 50. E por isso que é uma música difícil de localizar no tempo, né? Então ela é de 90 ou 91. Mas ela parece ser uma música dos anos 80. Tinha várias músicas dos anos 80 que tinham uma vibe um pouco parecida com essa, né? E quem faz essa música, claro, a voz do Chris Isaak é excelente, não dá para dizer, não dá para reclamar da voz do Chris Isaak. Mas acima de tudo, o riff de guitarra para mim é o que faz essa música, né? E aqui no artigo da Rolling Stone fala que esse riff de guitarra fez esse cara, né? O James Wilsey, né, o nome dele, James Calvin Wilsey, que é o guitarrista chamado Rei da Guitarra Lenta. Isso é uma coisa interessante, né? Eu como guitarrista, a gente tende a ser fominha e querer mostrar o que a gente consegue fazer, né? Eu não sou uma pessoa técnica na guitarra, então eu não consigo shred, né, que eles chamam, que é fazer super rápido, aqueles exercícios que o pessoal fica fazendo para poder tocar super rápido, mas, né, até quem ouve falar do Eric Clapton, infelizmente, né, meus pêsames, pessoa sempre foi meio politicamente difícil, mas nos últimos, com a doença dele, com a velhice, ficou extremamente fascista, né? Extremamente desgostoso. Tá difícil de ouvir as músicas do Eric Clapton atualmente, né? Mas ele era chamado Slow Hand. E ele não é tão lento assim, quando ele quer ser rápido, ele é rápido, mas ele tem uma coisa na mão que parece que a mão, mesmo quando ele está sendo rápido, ele é mais rápido na mão da palheta do que na mão que mexe, que coloca as notas aqui, a mão esquerda, né? A mão do braço. Então, aqui a gente tem essa ideia do guitarrista, ou o próprio B.B. King, né? Guitarrista que não é um exibicionista, é um guitarrista que trabalha dentro de uma coisa mais meditativa, mais lenta, né? Mais pensada, né? E esse cara aqui é o Jimmy Wilsey, por essa música, principalmente por essa música. É engraçado isso porque, né, um guitarrista de uma ou duas músicas, três famosas, e ele gravou, claro, vou mostrar o disco para vocês que ele gravou depois, e esse cara, essa música fez esse cara, e aqui a reportagem da Rolling Stone, que menciona uma biografia recente dele, destruiu esse cara. Então ele faleceu recentemente, acho que foi, não sei se foi logo antes da... Essa é a capa do livro, né? Ele era um punk rocker, tocava baixo numa banda de punk, e daí ele começou a fazer esse psychobilly aí com a guitarra com um reverb. Um reverb é aquele efeito de guitarra que parece que a guitarra tá numa catedral, assim, né? Então, muito reverb, molhada de reverb, e super lento e bastante alavanca, né? Então, a música que eu estou trabalhando, possivelmente eu vou continuar fazendo aqui no canal. Eu queria imitar o estilo dele na guitarra solo, se eu vier a fazer essa guitarra solo. Então, eu lembrei de talvez de apontar a existência desse cara aqui, né? Então, aqui é o Chris Isaak e o James Wilson tocando aqui na época, em 85, logo antes da super fama, né? Nos anos 90. Então, esse cara teve uma vida, né? Agora no final da vida dele, ele morreu
de complicações do uso de drogas, né? Nos Estados Unidos tem uma grande epidemia de opiáceos e dificultada pela mistura com esse novo opiáceo muito sintético, muito forte, que é o fentanil, né? Então uma dose mínima de fentanil mata a pessoa, né? Mas ele não morreu exatamente de overdose, ele tinha uma complicação de vários órgãos. Bom, estava morando na rua já, né? Era morador de rua, era sem teto e hepatite por causa de uso de agulhas e tal, etc. E faleceu em circunstâncias, né? Um cara que brilhou, que foi tocar no Letterman, etc. Uma história recente bem impactante, assim. E nos últimos anos, né? Então, lembrando aqui, ele, claro, você pode encontrar esse disco Eldorado, que ele fez que nem eu, assim. Coitado de mim, coitado dele, né? Então ele pegou, tinha um hardware em casa, um computador, plugou a guitarra no hardware, aí ele fez, acho que tudo dentro do disco, ele mesmo produziu, ele mesmo fez em casa e tal, etc. Ele lançou, tá aqui no, no YouTube. E aqui tem uma apresentação dele de 30 e poucos minutos. Eu vou botar mais pro meio aqui e vou ampliar para vocês. Vocês podem reparar bastante reverb, né? Essa roupa de vaqueiro psicodélico aí também. Então, nessa época aí, para os conhecedores, para o pessoal que estava por dentro da situação da guitarra, ele tinha um número de seguidores já, né? Assim, mas essa coisa de músico obscuro, né? Não é uma coisa que a gente tem o artigo da Wikipedia dele. Então é só para falar sobre isso, né? O meu guitarrista, se vocês querem saber, o meu guitarrista favorito ainda é o Jimi Hendrix. Eu acho a guitarra um instrumento problemático. Hoje em dia, ninguém mais quer ouvir guitarra, ninguém mais aguenta a guitarra. E é o pior momento possível para alguém tocar guitarra ou para alguém pensar em guitarra, né? E se vocês me perguntarem se eu ouço o Eldorado, eu ouço mais o Wicked Game do Chris Isaak. Muito raramente, claro, não vou parar para ouvir Chris Isaak e tal. Aliás, é bom lembrar que o Chris Isaak está no filme Pequeno Buda, né? Tem uma conexão com o budismo tibetano, porque ele era o pai do Tulku no Pequeno Buda. Mas é uma conexão talvez meio problemática, porque ele ganhou um Razzie Awards, que é um prêmio para pior atuação, né? O pai não tem muita expressão, assim, não existe um pouco no filme, assim, o pai do menino Jesse. Embora tenha se dizer, o personagem do pai que é bem cético, empresário e tal, é ele que percebe que talvez seja melhor para o filho transitar para aquele mundo do budismo tibetano, né, no filme Pequeno Buda. A mãe, a Brigitte Fonda, ela ainda está um pouco reticente com aquele tibetano esquisito e tal. E o pai, claro, a princípio acha uma bobagem sem fim. Eu acho que morre alguém e ele meio que pensa, não, talvez seja interessante esse negócio do budismo tibetano para o meu filho e tal. E ele que vai com o menino para a Ásia. Então vocês podem ver esse mesmo cara aqui. Aqui eu até vou também lembrar aqui o Wicked Game Wild at Heart, que foi onde eu provavelmente conheci esse filme. Essa música é de 89, porque esse filme é de 90 e já tem essa música, né? Eu não sei bem porquê, enfim, acho que talvez o estilo, eu tinha 15 anos de idade, né? Mas eu achava esse filme aqui achava o melhor filme que existia, esse filme do David Lynch, né? Wild at Heart. Nicolas Cage, foi aí que começou o meu amor pelo... Eu também adoro a Laura Dern maravilhosa, né? Mas o filme ele não é tão ruim quanto eu tô projetando ele, que, né, porque eu achava ele muito bom. Ele é um filme bom, mas ele também não sobreviveu a esse tempo, assim, como uma coisa que dá para aguentar muito facilmente, assim. É meio pobre do David Lynch, né? Ele tá com efizema, claro, porque tabagista até não poder mais. Então tá limitando as suas aparições, não pode pegar Covid, assim por diante. Sou muito fã do David Lynch, apesar de eu achar que ele causa confusão mental nas pessoas. O filme dá pra ver, recomendo, pode ver o filme. Tem essa música, a música do Chris Isaak. A música é, portanto, de 1990 mesmo, ou de 89.
Então, vou botar todos esses links aí, vai estar na show notes. Talvez eu coloque os códigos QR no vídeo, eu tô pensando em começar a fazer isso. E era uma recomendação rápida, não esqueçam James Calvin Wilson Will Say, James Calvin Will Say, nome difícil de falar, que a pessoa quer ser bem sucedida no ramo da música, é melhor criar um nome fácil de pronunciar, né? E guitarra lenta, guitarra cheia de reverb, guitarra e uma vida difícil, assim, dessa pessoa também. Vamos lembrar, então, como é que vamos fazer a prática que subjuga a cultura ao Dharma. É isso aí, é isso que eu tinha pensado em falar no final desses vídeos. Então, nos encontramos na prática que subjuga a cultura ao Dharma. Era isso.